Estimados irmãos e irmãs, vamos a mais uma reflexão nesse tema bonito, né? Eu amo a minha igreja. Hoje, refletindo sobre o sacramento do matrimônio. Cada criança nasce no seio de uma família. O rosto do pai e da mãe representam o que a criança vê em primeiro lugar. No seu sorriso, a criança desabrocha na sua condição humana. É pela mão dos pais que ela aprende a caminhar. Ela aprende deles a confiar no amor. Um ser humano que é privado desta experiência no início de sua vida terá dificuldade em confiar nos outros, acreditar que no amor é possível dar e receber. É amando que o homem se torna plenamente o que ele é, pois Deus, que é Ele mesmo amor, criou-o à sua imagem, homem e mulher. Quando um homem e uma mulher se encontram, se amam, não querem mais viver um sem o outro, então prometem fidelidade para toda a vida. Eles conferem mutuamente o sacramento do matrimônio. E por que não se trata somente do amor dessas duas pessoas, mas também do amor de Deus? Eles fazem esta promessa em público diante do padre, que representa a igreja e as testemunhas. A sua união, ela é selada por um dom mútuo entre ambos. Tornam-se um corpo e uma alma, encontrando-se assim a sua plenitude e a sua felicidade. Do seu amor pode nascer uma nova vida. O homem e a mulher tornam-se pai e mãe. A sua vida dilata-se. Cada criança é um dom de Deus, mas também uma missão. Por isso, é bom que os esposos protejam a sua vida diante de Deus e da sua consciência. O matrimônio é uma aliança para toda a vida. Jesus disse: o que Deus uniu, o homem não separa. Para muitos, esta palavra é dura, pois não há garantia de êxito numa relação. As pessoas podem enganar-se e o amor pode acabar perante a doença ou em situações de sofrimento. Pode acontecer que duas pessoas que se amavam não se compreendem mais. Não podem mais falar-se, tornam-se estranhas uma para a outra. Há casamentos que fracassam. Mas os cristãos devem confiar que, mesmo neste caso, eles não perdem o amor de Deus e nem da Igreja de Cristo. O compromisso matrimonial: eu te recebo como esposo, como esposa, e me entrego a ti, e prometo ser fiel nas alegrias e nos sofrimentos, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. A unidade, a indissolubilidade e a abertura à fecundidade são essenciais ao matrimônio. A poligamia é incompatível com a unidade do matrimônio. O divórcio separa o que Deus uniu. A recusa da fecundidade desvia o caminho conjugal do seu dom mais excelente, a criança. Então, quando um homem e uma mulher decidem, em comum acordo, se unirem em sagrado matrimônio, eles devem ter bem consciente, na mente e no coração, que é por toda a vida, com consequências muito claras, como, por exemplo, uma criança. E quando o casamento começa a fracassar, quando um casamento começa a perder a sua vitalidade, é o momento de que o casal deve se lembrar daquele dia da sua celebração, no qual eles prometeram e se comprometeram um com o outro. Meus irmãos, minhas irmãs, o casamento, no dia, aquele dia que o homem e a mulher, o noivo e a noiva foram para a igreja, ali aconteceu a celebração, o marco inicial, porque o casamento, ele é todo dia. Todo dia, enquanto durar a vida desse homem e dessa mulher, eles devem se comprometer
na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, cuidaram do outro, amando-se e respeitando, até que a morte os separe. Também outro fator importante, nós devemos lembrar, que o casamento civil somente não é sacramento. O casamento, para ser sacramento, é aquele realizado diante do altar de Deus, na igreja. Então, a pessoa que é só casada no civil, ela está também, de certa forma, amasiada, não está casada sacramentalmente. E não existe aquele negócio amigado com fé, casado de forma nenhuma. Não existe isso para a igreja. O sacramento só se dá no dia em que o homem e a mulher juram perante o altar de Deus um amor eterno. E quando os dois, infelizmente, não se dão e terminam e quebram essa aliança, conservam-se unidos, porque o que Deus uniu, o homem não separe. E se, infelizmente, houve essa separação, não foi da vontade de Deus, mas da vontade desse homem e dessa mulher, que não se respeitaram, não se cuidaram, não fizeram com que o seu amor pudesse crescer na mesma proporção que eles chegaram aos pés do altar. Quando um casamento é realizado fora, principalmente da liberdade, esse casamento é nulo, ou seja, não existe. Então, portanto, se alguém foi obrigado a se casar, se alguém foi forçado a se casar, esse casamento não existiu perante Deus. E por isso, Deus não os uniu. Assim sendo, se houver uma separação nesse caso propriamente dito, então aquela pessoa, ela não está cometendo adultério, ela não está cometendo nada que possa trair o vínculo do sacramento do matrimônio. Claro que isso é um processo, não é simplesmente porque a pessoa quer, então ela vai. Não, isso é um processo que tem que ser encaminhado para a diocese, que tem todo o tribunal eclesiástico que fica envolvido, então tem toda uma conjuntura que analisa esse processo nessa situação. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é um tema muito complexo e infelizmente o tempo é nosso maior algoz, não dá para a gente refletir, mas não vai faltar oportunidade para a gente poder, de certa forma, refletir mais sobre esse sacramento que muitos abraçam como vocação para a sua vida e alguns não conseguem compreender, terminando assim um processo bonito nessa vocação que abraçaram juntos e, assim sendo, não conseguem levar a bom termo uma vocação muito escolhida pelas pessoas e que, de certa forma, é muito querida pelo próprio Deus. Porque, de fato, o que Deus uniu, o homem jamais pode separar. Bom dia.